Dia ou boa tarde. Fiquei devendo uma música. A música então era... Vai que eu esqueci de novo? Não, agora eu vou lembrar. Bom, antes eu vou dizer que nós estamos numa praça. Muito difícil gravar aqui, pessoal. Estamos, né, como eu falei, eu ia comentando com o meu brother aqui, o Cláudio, que isso despende muito gravar. Quem é o youtuber tem que abandonar o emprego para ficar por conta. E agora não de um só, não, de dois. Quem está gravando comigo. Eu costumo dizer que o YouTube monopolizou muito. Se você não conseguir estar na TV, pagar caro, você pode estar no YouTube. Mas não é fácil estar no YouTube. Ter um equipamento é caríssimo. Você corre muito risco de perder seu equipamento, investir 10 mil. Despende muito tempo. Então, eu não gostaria de gravar casualmente ou de forma improvisada, caseiro, né? Mas tem isso então, ter uma estrutura é muito difícil. A música então que eu ia cantando mas não demora não, que tem uma flor de momento me esperando, me querendo. Eu cantava no outro vídeo, só essa palhinha então, pessoal. Eu tenho um tema aqui, ó, vai ser o título do vídeo: Aprendendo a Possuir o Ouro. Eu estou bem hoje, né? Eu tive imprimindo uns negócios que vai estar até linkado aí numa atualização que estou fazendo, um periódico ou uma palavra, né? Eu gravo muito, eu tenho um blog. E ontem eu estava imprimindo alguns diplomas, né? Ensino médio, com 9.4 de médio, direito. Eu vou estar mandando um link, eu vou estar comentando. Eu estou com uma pasta aqui. Não é pedindo seu voto não, né? Mas graças a Deus nós estamos com um currículo muito bom. Fora vereador, tem até um de deputado. As minhas conquistas, obrigado Cláudio, está mostrando mais ou menos, só ouça, talvez eu mande um link onde você pode conferir, né? Então, como eu disse, vamos estar apresentando o tema, vendo o que dá para fazer, né? Nós estamos numa área, podemos ser incomodados, então tem toda essa questão. Se vocês me permitem ficar um pouco à vontade, né, apresentar meio em tom família, né, o tema. E nesse projeto eu acredito muito, nós temos proposto muitas inovações que eu acho que já é tempo de vivê-las no nosso Brasil, e é somente já vou ter o microfone. Somente se fica aí mesmo, não volta a câmera, que eu já volto pro ar. Eu só quero achar essa daqui. Se formos de fé para vivermos então essas inovações, muda diametralmente a sociedade do medo, paranoica, encurvada para nada, sem fé para nada, e a sociedade da fé, né? Hoje eu estava escrevendo sustentado no meio do nada. É bem desafiador conhecer Deus e para onde Ele nos leva. Se você se perde dele, você vai se escandalizar, está muito alto, temer. Parece que muito paralelo à experiência de Pedro, ali em Mateus 13. Pedro anda sobre o mar. Estou com ela aqui, ó, a gente pode conferir. E quando ele teme, então, né? Então, Deus, por exemplo, pensar grande. Normalmente, quando somos muito tímidos, podemos usar o paralelo da escravidão. Tem o negro, né? Que tinha o sonho de liberdade, tinha aquele acomodado naquela situação, achava que a vida da liberdade era de muita aventura, risco, e tinha aqueles que estavam entusiasmados, né? Excitado por uma vida, não se conformava mesmo, né? Então essa que é a vida desafiadora que Deus nos chama, né? De viver essa fé
e assim podemos viver uma grandeza, uma realização, né, em um mundo de grande liberdade que nós vivemos. Com várias iniciativas você pode viver. Ser um youtuber, faz a sua genialidade, né, você pode convidar um candidato a prefeito, fazer uma participação, conhecer os seus projetos, ver que você apoia, porque é um mundo de muita responsabilidade e devemos acordar para ela. Não pense que vamos ter um mundo melhor, como eu estava conversando com o meu brother. Os americanos, eles ganharam um grande mundo ou construíram, né? Então não pense que nós vamos ter um grande país se você não arregaça, se não tem pessoas responsáveis por iniciativa para tal, né? Nós aqui, com muita mobilização, então podemos viver um ideal, né? Como um pensamento grande, né? E então viver nossas conquistas, chegar a algum lugar em qualquer área, né? Política, uma iniciativa empresarial, uma iniciativa na internet. E eu estava escrevendo então esse que vai ser o título do artigo, com o qual eu estou desafiando. Como então dizia, aprendendo a possuir o ouro, né? Eu estou um pouco desapontado numa área, chega algumas pessoas, os carros param, os carros passam, chega mais outra galera, é bem difícil mesmo. E como eu falei com o meu amigo, nós estamos sem área, então nós já vamos. Estava gravando em uma praça, mas não gostei e procurei outro, não estava gostando de lá, então Deus que nos abençoe nisso aí. E sobre essa de aprendendo a possuir o ouro, né, a gente pode usar vários paralelos. Eu vou usar um exemplo de Stallone, né, no seu primeiro filme, O Rambo. Que eram os vietnamitas, queriam que ele revelasse o segredo sobre tortura. E ele foi torturado, não revelou, conseguiu fazer uma reviravolta, soltar, e assim as pessoas elas tentam, né, se vê que você tem alguma riqueza, que pode ser até um conhecimento ou uma informação, elas tentam extrair e de repente, se você for uma pessoa tímida, não for uma pessoa de fé, você acaba entregando e você precisa ter a determinação de um campeão, senão você nunca vai viver uma vitória, né? Tudo que você ganha e consegue é roubado de você. Aí, se você não tiver essa decisão firme, né, ele vai fazer você desistir do ideal, né, que Deus te quer uma vida vencedora, para então viver caído, né? Roubado daquele sonho, né? Uma sociedade frustrada, né? O meu princípio, como eu falei, é aqui, né? Graças a Deus, uma sociedade de fé e vencedora. Eu tenho essa fé que em Deus, que é a vontade de Deus, né? Para nós, como verificamos nas Escrituras. E nesse cenário, né? Assim, existencial, nós somos muito desafiados, né? Digamos que as aparências revelam umas circunstâncias que então pensamos ou até duvidamos, né, da existência de Deus. E tal como Abraão, né, o pai na fé, o pioneiro na fé, ele viveu o que viveu desafiado nas mesmas circunstâncias, né? Ele não duvidou, ele glorificou a Deus, e todos os que conseguiram viver nessa certeza se ainda houver tempo, um grande fator sobre fé, né, que nos ajuda, né, você não precisa só acreditar em Deus, né, a fé não se limita aí, né. Uma outra coisa que fortalece muito a fé, parece que estou com uma irritação na estou quase pedindo pausa no vídeo, mas vamos continuar. Um outro fator que pode fortalecer demais a nossa fé e que me revolucionou, que você não precisa acreditar em Deus sem ter uma experiência com Ele. Isso para mim foi muito revolucionário quando eu aprendi isso. Eu sempre discurso que quando na institucionalização da igreja houve uma mudança onde líderes que eram ungidos pelo Espírito Santo, a exemplo de Paulo, lá em Atos 13, né, o Espírito Santo
separou, né? Podemos abrir. Paulo e Bernabé para a obra que os tinha chamado, olha só, o Espírito Santo. Houve uma mudança na institucionalização que o Espírito Santo não agia mais, assim como os reis, né, religião pagã, eles que designavam os sacerdotes, na institucionalização eles também passavam a designar os sacerdotes da igreja, já não era mais o Espírito, eram homens que nada entendiam de fé, né? Foi desse tempo que a igreja lega o cunho então da religião da ignorância, porque essa mudança tão diametral né, no movimento, né? Foi nesse tempo. Então os que ensinavam, que eram designados, poderia ser simplesmente por apadrinhamento e não realmente de Deus, que conhecia, né? O Senhor era designado e não tão instruído ou esclarecido pelo próprio Deus. O exemplo do apóstolo Paulo, né? Que ele ensinava e ele tinha recebido a revelação. Então acabou degradando muito e algumas fortalezas da fé foram se perdendo, como essa de relacionar com Deus, que vai te fortalecer a fé, né? Muitos podemos listar que não conheciam o Senhor, vou dizer, o profeta Samuel, né, no próprio livro de Samuel, lá com 17 anos, né, ele não tinha experiência com Deus, não conhecia, até que ele teve aquela fantástica experiência, o Senhor o chamou. E isso é muito interessante de se estudar e como que se sucede, porque se temos uma igreja que não conhece o Senhor, pessoas passando, né, isso é super interessante de se superar e uma inovação, uma igreja que conhece a Deus mesmo. Porque o próprio cristianismo não sabe que se possa conhecer a Deus, vive o cristianismo religioso, não conhece as escrituras, né? Como diz, foi um outro evangelho que foi estabelecido, nem Bíblia conhecia, né? Naquele tempo, a gente está se libertando naquele tempo, e a igreja voltando para as escrituras, ali com o movimento protestante, o povo ter acesso a ela e conhecimento mesmo desse evangelho tão glorioso, que consiste nisso daí, incrivelmente, relacionar com Deus, ser batizado com o Espírito Santo, orar a Ele, né, como Jesus nos ensinou, e crescer nessa comunhão. Incrivelmente, né, o cristianismo é isso essencialmente, ele não pode se resumir num rito e fazer 3 preces e voltar, e acreditar que quando ele voltar ele vai nos levar para ir ter uma relação com Ele. Não, começa hoje. Até porque, né, se formos analisar, teria uma grande contradição. Como que existe oração bíblica e o contato com Deus é negado? É contraditório. E como que funciona esse contato, né? Tem pessoas que têm esse contato, essa experiência, essa relação com Deus muito mais plena, íntima, exemplo do apóstolo Paulo. Tem aqueles que estão começando, engateando na fé, né? E ela tende a crescer, vamos dizer, ainda Samuel, até seus 17, né? Ele não conhecia, aí o Senhor o chamou, ele começou a ter experiência, então todo mundo a princípio não nasce sabendo ou conhecendo, ele depois cresceu nessa intimidade, o profeta Samuel foi muito, né, de comunhão com Deus, né? Mas se nós negamos essa doutrina e para malhar apenas na religião e não no contato, temos uma igreja bastante fraca, né? E isso é até perigoso, né? Se atribui os grandes erros da igreja na história, as suas cruzadas tão atrozes, né? Desumanas, é de uma igreja que não está com Deus, né? Naquele tempo sendo usadas, até um exemplo mais recente, né, da Alemanha nazista cristã, né? Então é esse tipo de cristianismo. Agora, se você consegue um patamar do apóstolo Paulo, como é que a gente está aí? 20 minutos? Falta então, uns 15 minutos. Então passamos, vamos estourar os 20, mas no máximo uns 23. A gente vai ficar o dia todo, 3 horas, né, discussando, apresentando uma ideia, quem sabe a gente tem um estúdio, posso dar umas 3 horas, 5 horas de aula. Então, se atingirmos o patamar e não forma um outro cristianismo separado de Deus, das Escrituras, que é perigosíssimo, só feito marionetes, mas que não teve a operação de Deus no coração, não foram curados, não é como diz Paulo lá em Colossenses 1:26, Cristo em nós a esperança da glória, verdadeiramente vivendo em nós, nós o conhecendo,
com ele no coração, crescendo nele, não houve cura nenhuma. Vamos estar abertos, vamos ser insanos, tal como aquele que o crucificaram, vamos ser, né, como aqueles que perseguiram os cristãos ali no Coliseu, de formas, né, tão mais selvagens que predadores, né, despedaçando, né? Então, se não somos edificados nesse cristianismo tão fascinante, né? Conhecer Deus, né? Muitas vezes pregamos quando vamos estar no céu e encontrar com Deus, e de repente encontrar com Ele, né? Mas é esse o chamado do Evangelho de Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou para que voltamos à comunhão do jardim, né? Aquela que Adão e Eva viveu. Ele é muito glorioso, mas é o chamado dele, e a igreja deve ser incentivada por pregadores que o conheçam também. Mas quando designamos pregadores por interesse político que nem o conhece nada, vai nos edificar esse fundamento? Isso é perigosíssimo, porque vamos ter uma igreja, né, que apenas fachada, sem transformação de vida, e o risco de todas as atrozes circunstâncias históricas se repetirem, né? Então a cura, né, a proposta de Deus que alguém politicamente vai lá e abra uma igreja por questão política, sem transformação, e somente para facilitar, sei lá, uma eleição dele, né, ou o enriquecimento. Esse tipo de cristianismo, né, está escrito lá em Concluir no Nosso Tempo, né, vai ser nesse tema mesmo, lá em... O Fábio está sempre cheio das coisas, olha os meus negócios, nem para gravar você poderia ter deixado no banco, né, Fábio? Lá em 2 Tessalonicenses 2,10, porque não se apegaram à verdade, então estão sujeitos a toda sorte de engano. Então, ainda mais no tempo de hoje, se você não for um amante da verdade, mas desapegado, se você não inquire, toda sorte de engano, né, que o mundo existe. Então, você não fica bem alicerçado, não dá valor a ela, né, a se ajustar com ela, para que essas ondas do engano venham e não te levam como está levando o mundo, e perde grande tempo da sua vida, né, tendo ainda mais frustrado, derrotado, afundando mais, né? É um testemunho muito claro nessa expressão do apóstolo, 2 Tessalonicenses 2,10, né? Muito categoricamente ele disse, né? Porque o espírito do engano, né, veio para aqueles que não se apegaram à verdade. Vou abrir, se ele não gaste muito tempo para abrir, e tem o tempo aí, então está aqui. Exatamente o apóstolo disse assim, né? A Bíblia, a tradução de hoje, né? Ok, vamos lá. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos, vão sendo destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade como poderia para se salvarem. Nessa versão traduzida está assim: então os que não se apegaram à verdade, esse espírito do engano, né, nesses tempos, como naqueles dias do apóstolo, né, o título desse tema é a revelação do iníquo, né, do anticristo, né, segundo Tessalonicenses 2, né, assentar-se-á no trono de Deus como se fosse o próprio Deus, uma conhecida passagem, né? Então nesse desfecho o apóstolo conclui que aqueles que não se apegaram à verdade estão sujeitos. Então, se não damos muito valor, buscamos conhecer essas falácias, né, passamos a dar crédito e para ter nossa vida destruída. Como o meu amigo não me cortou aqui ainda, e se não cortar eu não paro de falar, então vamos voltar. Mostra o nosso amigo um pouco, ô Cláudio, atrás de você. Ele está nos conhecendo como redemoinho. Muitas pessoas assim, bom dia, pois não, mas eles te rondam, você sentado, como vai? E ele não, mas fica assim, movimento aberto, né? O tema então que nós dizíamos, né, aprendendo a possuir o ouro. Eu entrei então nesse tema sobre estar enraizado e alguns valores que é só em Deus que nós conseguimos ter o nosso coração curado, não sermos tão levados pelo medo que acaba essas ondas nos balançando, né? O apóstolo Paulo expressou também
em Efésios 2,16, né, para que não sejamos como meninos, levados por todo o vento de doutrina, de um lado para o outro. Então, assim também é o vento do medo. Se nós não conhecemos Deus, nós nos escandalizamos. Eu creio que começa por aí, para a gente crescermos, não temos atitudes tão tolas baseadas no medo. Agora sim ele deu que o vídeo vai concluir. Então Deus nos abençoa com grandes riquezas. Existem muitos ladrões que vê se ele pode conseguir alguma coisa. Mas me entenda bem, ladrões de ideia, né? Quando Saul foi ungido por Samuel, lá em 1 Samuel 2, né? O tio dele o visitou e falou: o que aquele louco falou com você? Que tinha ungido ele o rei e falou que ele ia ser rei de Israel. Com certeza para desacreditar, e aprenda com a sabedoria bíblica, né? Eu tenho um título aí que é Sabedorias Bíblicas, eu quero desenvolver mais esse tema. Com certeza aquele tio dele estava, né, com tesão naquela ideia ali, querendo saber o que o profeta tinha falado para ele, e ia dar o palpite dele. Graças a Deus, né, Saul teve uma sabedoria, ele respondeu, disse que a jumenta foi achada, mas exatamente assim diz a passagem, né? Com relação ao reino e o que Samuel tinha dito, que ele ia ser rei de Israel, ele não revelou nada para o tio dele. Então você tem que ter sabedoria para trabalhar isso daí. Se você quer se soltar das garras e voar, né? Quando eu estava na faculdade, tem pessoas que vieram saber 3, 4, 5 anos só foi convidado para formatura. São pessoas que, infelizmente, ela vem desacreditar, quer saber da sua vida, você está fazendo um concurso, você está fazendo prova para a autoescola, saber da vida dele, ninguém pediu opinião, e ele parece que quer segurar as pessoas. Antigamente, o governo andava muito com essas pessoas e as condecorava, e elas se fortaleceram. Aqueles que eram pela escravidão, ele está dizendo que eu posso estar falando sozinho, a gente vai cortar, que eram pela escravidão, qualquer um com ideal de liberdade, quem frustrasse isso era ter condecorado. Então essas pessoas ficaram mais safadas ainda, né? Nos Estados Unidos é encorajado uma pessoa que tem ideal, e viva o seu progresso mesmo, mas tem esses que querem cercear a nossa vitória. Então assim, acabou. Muito obrigado, tamo junto.